Tudo na paisagem tinha cor de areia, incluindo o céu e o mar. Há 20 anos não chove em Lima, ela disse. Não vai ser hoje, nem amanhã, nem quando você for embora. Ele ficou observando a linha do horizonte e ela quase teve que gritar, já que o vento carregava as palavras para longe. Apoiou-se no ombro dele, a gravata tinha dado uma volta no seu pescoço. Você é distraído, não? Ele trouxe o ouvido para perto da boca de Ásia, como as pessoas que passam pelos sonhos. Depois o puxou pelo braço para que fossem embora dali. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, A Vida Entre Páginas e Livros. E o destaque de hoje, o primeiro romance de Cadão Volpato, Pessoas que Passam pelos Sonhos. Esse livro foi publicado em 2013 pela editora Cossaf Naif, que não está mais nativa, mas o livro ainda está em catálogo e é uma boa leitura. Se você não conhece o Cadão Volpato, jornalista, apresentador de programa de TV, ilustrador. Antes desse primeiro romance, já escreveu aí vários livros de conto e nos anos 80 fez parte de uma grande banda aqui de São Paulo chamada Fellini. Eu conheci o trabalho do Cadão através do Fellini. O Fellini foi cantor, né, foi vocalista e também o letrista do Fellini. Inclusive o Cadão lançou ano passado, o mais recente trabalho do Cadão Volpato é o A Sombra dos Viadutos em Flores, que é um livro onde ele fala um pouco dessa cena mais underground aí do começo dos anos 80, né, do rock aqui no Brasil no começo dos anos 80, vai falar do Fellini e eu estou muito curioso também para ler esse livro do Cadão. Mas como eu não conhecia nada ainda do Cadão, além do seu trabalho com Fellini, eu resolvi começar por esse primeiro romance, Pessoas que Passam pelos Sonhos. Eu já gostava muito desse título aqui, que eu acho muito bonito. E o livro tem a ver com isso, né? Os personagens do livro têm esse caráter, que um caráter mais imaterial, né? Mais onírico mesmo, assim, as personagens são meio distraídas, estão sempre em devaneios, e você quando começa a ler o livro, você também vai entrar num certo devaneio, você vai ficar meio que não sabendo ali se o que você está lendo, se toda a história é um sonho, se os personagens realmente ali continuam existindo em determinado ponto da história. O Cadão conduz muito bem aí essa narrativa. É uma bela estreia, eu acho que é um bom livro de estreia aí do Cadão Volpato, quero ler mais coisas dele. E aqui a gente vai acompanhar então uma história que se passa na primeira parte ali, a gente começa a história no finalzinho dos anos 60, época de ditadura aqui no Brasil. Ele vai falar muito sobre a ditadura, mas não de uma forma panfletária, não é uma coisa que tá presente ali sendo explicada, a gente sente, né, isso nas personagens, a gente sente isso no clima que o Cadão vai criando no livro, assim, essa coisa de medo, aquela coisa mesmo que o regime trazia, né, aquela repressão toda, a gente vai percebendo isso na atmosfera que o Cadão cria em torno dos personagens. Alguns personagens aparecem no livro e são meio que presos, são torturados, mas isso ele não vai detalhando muito isso, né? A gente vai sentindo medo das pessoas, né? São pessoas que têm vidas, a maioria vivendo suas vidas ali o dia a dia e sendo afetadas mesmo, né, por essa ditadura nesse período. E depois, na segunda parte, a gente já vai ter 10 anos depois, a história se passando no finalzinho dos anos 70, quando a ditadura também estava pegando pesada na Argentina. E o filho de um desses personagens ele vai vir para o Brasil fugindo, né, desse período que realmente foi muito difícil também na Argentina. E o que é a história? A gente vai acompanhar a história aqui de um arquiteto que mora em São Paulo. O Cadão até meio que esse arquiteto, ele é brasileiro, mas ele tem uma pinta meio de gringo, assim, porque o Cadão disse que se inspirou para fazer esse arquiteto na figura de um comediante que ele gosta muito, que é o Jacques Tati. O Jacques Tati tem um filme chamado Playtime, e o Cadão diz ter assistido muitas coisas do Tati e gosta muito da figura dele, acabou se inspirando nele para criar esse personagem, esse arquiteto, que é o Rivoli. É um cara que é casado, tem 2 filhos,
e nessa época, no finalzinho dos anos 60, ele decide fazer uma viagem. Daí ele vai para La Paz, vai para Lima, e quando ele chega na Argentina, alguém diz para ele que ele, sendo arquiteto, seria legal ele ir para o fim do mundo, ir para a Patagônia, para conhecer um hotel que tem na Patagônia, que para um arquiteto seria muito interessante ver esse hotel. E ele fala, ah, legal, vou então para a Patagônia. Só que ele não quer ir sozinho. Daí o que acontece? No meio do caminho aí, ele vai conhecer um taxista, que é o Tortoni. Tortoni é o apelido que foi dado a esse taxista por ele ficar o tempo todo na frente de um café, que é um café centenário na Argentina, chamado Café Tortoni. E o Rivoli está saindo desse café, vai pegar o táxi com o Tortoni. Eles vão ter uma afinidade ali, vão sentir que podem ser amigos, vão se tornar amigos nessa viagem. O Tortoni vai dizer para ele que pode levá-lo para a Patagônia, mesmo não conhecendo a Patagônia, mas pode ir dirigindo até esse hotel com ele. Então eles vão pegar um avião e vão alugar um carro. E daí esse carro vai quebrar, já logo no começo da viagem, vai quebrar ali no meio de uma estrada e vai ficar ali, eles vão ficar ali nessa estrada meio que um dia e uma noite ali com esse carro quebrado. E a história começa aí. E o Cadão, ele começa de um jeito muito legal o livro, porque ele começa do macro e vai para o micro ali. O que ele faz? Ele começa a história narrando uma viagem de um cosmonauta russo, que é o Valentin Bondarenko. Esse cosmonauta, na verdade, ele não fez uma viagem ao redor da Terra. Enquanto ele estava treinando ali para fazer a sua viagem na Vostok, ele sofreu um acidente muito grave nos treinos ali e morreu. Mas aqui o Cadão dá vida a esse cosmonauta, né? Como se ele ainda estivesse vivo e tivesse feito essa viagem, né? Porque esse cosmonauta realmente existiu. E ele faz uma passagem muito legal, porque ele começa o livro com essa viagem do cosmonauta ao redor da Terra. Ele diz o seguinte: ele tem 24 anos, não sabe mais em que sonho está. Anya e Sasha dormem no hotel dos cosmonautas. A Vostok está prestes a entrar no lado diurno da Terra, mas antes deixa um rastro no céu da Patagônia, o que faz da nave uma espécie de estrela cadente. E daí a gente começa a história, né, com esses dois personagens, o Rivoli e o Tortoni, perdidos ali, né, com o carro quebrado nessa estrada indo para a Patagônia. E ele vai dizer o seguinte, ó: mas ninguém passou nas muitas horas em que permaneceram ali, à luz do dia. Então anoiteceu, e eles foram obrigados a pernoitar na imensidão do deserto, debaixo de um céu carregado de estrelas, cortado pelo rastro eventual de meteoritos, satélites e naves estrangeiras, em movimento extraordinário e aterrorizante. Então, ou seja, é como se esse cosmonauta estivesse ali viajando ao redor da Terra, e de repente a gente vai para esse microcosmo, né, para esse ponto onde esses dois personagens estão ali perdidos a caminho da Patagônia. E daí ele vai contar essa história. O Rivoli é um cara muito distraído, né? E eles vão fazer essa viagem para a Patagônia, mas é um livro de muitas camadas, né? Aquele livro que o escritor coloca o leitor também para pensar um pouco e para tentar formular caminhos aí, né? Será que foi isso? Será que... vai chegar um momento aí que o Rivoli vai ficar doente, e a partir daí a gente não sabe muito bem se ele conseguiu, se essa doença realmente não foi grave nesse momento, e se ele continuou vivo, porque a gente continua lendo o romance e dá a impressão que o Rivoli pode ser, na segunda parte do romance ali, um fantasma, ou não. O Cadão, nas entrevistas que eu li, assim, ele não mente nem desmente, assim. Ele mesmo diz que não sabe se ele matou esse personagem ou não. Então é uma leitura que te deixa muito curioso, assim. Nessa primeira parte do livro, a gente vai estar nos anos 60, e o Tortoni, ele tem um filho, né, que
que é um rapaz chamado Francesco, que jogava muito bem futebol, mas o Francesco depois, quando ele fica adulto, ele vai se envolver em alguns movimentos ali na Argentina, e o regime vai ficar meio que em cima dele ali, ele sai da Argentina com a namorada e vai para o Brasil, e vai encontrar a família do Tortoni já no final dos anos 70, em 1979, vai pedir abrigo para essa família. Então na segunda parte do romance a gente tem essa viagem, né, do filho do Tortoni para o Brasil, e daí na terceira parte a gente tem já uma projeção para um futuro mais distante ainda, que é daí, eu acho que daí o leitor vai ficar mais cabreiro assim com essa coisa do se o Rivoli está vivo ou não. Uma das filhas, a filha do Rivoli, né, ela tinha umas visões quando era pequena, e no final do livro eu acho que tem alguma coisa também dessas visões aí que vai te deixar meio intrigado. Eu ainda estou meio que absorvendo o livro, gostei muito dessa leitura, achei muito legal a maneira como o Cadão conduz aí essa história, como ele consegue falar de períodos difíceis, né, aqui no Brasil, período de ditadura, tanto aqui no Brasil como na Argentina, como ele consegue colocar isso e fazer a gente sentir isso através dos personagens, através das situações que vão acontecendo ali. Ele coloca de uma maneira muito, muito legal. Então eu acho que é uma boa leitura, eu recomendo aí para você esse livrinho. O livro foi muito bem editado, assim, tem um acabamento muito bonito, tem um formato, né, diferente, ele é pequenininho, mas é uma leitura muito agradável, e eu recomendo. Mais uma dica aqui do canal: Pessoas que Passam pelos Sonhos, do senhor Cadão Volpato. Vale a pena um mergulho aí nessa leitura. E para você que está sempre aí do outro lado, eu peço que, se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Se puder divulgar o canal, eu agradeço muito. Divulgue aí para os amigos, curta os vídeos, isso também é muito importante, e dê as suas sugestões. Isso é mais legal ainda, quando você aí do outro lado pode sugerir. Dê suas impressões, se você já leu os livros que eu estou apresentando aqui no canal, dê suas impressões sobre as suas leituras, e me apresente também, me apresente livros, me apresente bons escritores, e vamos trocar ideia aqui toda semana no canal Marcador, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, e a gente se fala. Até!